Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Nessa semana o nosso bate-papo é sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher. Afinal de contas, no dia 6 de agosto a gente comemora, celebra mais um ano do seu sancionamento, em que a lei passou efetivamente a vigorar e fazer a diferença na vida de muitas mulheres por todo o Brasil. A nossa convidada hoje é a professora Carol Bose e nós vamos falar de um projeto que já é emblemático no município de Cascavel e tem reconhecimento em toda a região e, por que não dizer, no Paraná também. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite. É uma oportunidade vir aqui falar com vocês aí que estão nos assistindo sobre o projeto, sobre a violência, né? Nós estávamos aqui nos bastidores falando da importância realmente da gente poder falar desse assunto para poder ver uma transformação, né, de uma cultura, de comportamentos que a gente espera que a gente consiga combater mais a cada ano. Então, agradeço muito aí o convite, né, para esse bate-papo de um assunto que me é tão caro, assim, há tantos anos, né, e que a gente já viu aí a possibilidade de muitas transformações de vida através dessas reflexões. Bom, combatendo a violência contra a mulher, ele é levado para todos os cantos da cidade. Vocês receberam um prêmio da OAB no ano passado. Nessa prática diária dos 7 anos, desse trabalho, porque não tem como você só dedicar o tempo que você está efetivamente em contato com essas mulheres. É uma coisa que faz parte da sua vida. O que você pode dizer que evoluiu durante esse período no entendimento do projeto e no avanço de políticas públicas? Então, assim, a gente sempre comenta sobre isso no projeto, porque o projeto ele é composto de professores, né? É um projeto lá da Univel, então a gente tem alguns professores lá envolvidos. Eu estou como coordenadora, a gente tem outros 3 professores, a gente tem egressos do curso também que participam e pessoas da comunidade, né? Então, esse projeto, ano por ano, a gente renova um pouco. E eu sempre começo o primeiro encontro do ano falando para as pessoas que não estavam no ano anterior, que nesses 7 anos eu já percebo muita diferença em como as pessoas recebem a informação e como elas se comprometem a falar do tema de violência contra a mulher. Como assim? Que tipo de mudança é essa que eu percebo? Eu vejo hoje a nossa sociedade mais aberta para falar do assunto. Então, assim, no começo, Ju, a gente ia bater nas portas das escolas, porque o nosso foco é escolas de ensino médio, né, que detenham ali uma população de 15, 16 anos. Então, são as meninas que estão começando a ter esses relacionamentos, porque o nosso projeto ele é um projeto de prevenção, né? A gente quer ajudar a prevenção. Então, onde que a gente vai começar essa prevenção? No início dos relacionamentos, né? Então, a hora que a pessoa, né, que era uma criança, passa a ser um jovem, esse jovem passa a ter uma compreensão e está começando esses relacionamentos, é esse público que a gente falou, vamos focar e vamos falar para elas. Mas o projeto hoje atende muitas coisas. Mas quando a gente ia bater nas portas dos colégios e pedir para falar disso, tinha escola que a gente não queria nem que a gente entrasse. Eu falava, não, esse assunto é uma coisa muito delicada, nós não vamos abordar aqui na escola. E assim, não era uma nem duas. Era um volume grande de escolas que rejeitavam a possibilidade da gente ir falar isso com os alunos. E aí, ao longo do tempo, eu percebo essa mudança muito grande. Então, nos últimos anos, nos 2, 3 anos, eu não sei te dizer, por exemplo, alguma escola que veio com essa fala. Não, a gente não fala nesse assunto. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem uma chuva de convites, porque eu vejo que o assunto realmente se tornou uma causa a qual políticas públicas estão envolvidas, né? Muitas pessoas, toda a parte do policiamento, a magistratura, a promotoria, há um consenso social de que a gente precisa falar disso. E a escola também abriu as portas para isso. Então, eu vejo uma mudança comportamental geral, vejo, por exemplo, muito mais intolerância das pessoas com relação à violência. Então, eu acho que nesses anos, né, e eu falo num curto período ainda, 7 anos, a gente mudou muito. Quando a gente começou a falar,
as pessoas ainda eram mais resistentes, as pessoas às vezes achavam que era um assunto que não precisava dar tanta bola. Hoje a gente vê mesmo pessoas famosas, por exemplo, que perdem grandes oportunidades por conta de violência, né? Porque vazou na mídia que fulano cometeu violência, perde-se contratos de trabalho, a população rechaça aquela pessoa, entende que aquilo não é adequado, coisa que há 10 anos atrás eu não sei se aconteceria, né? Então, eu vejo sim essa mudança. O projeto talvez seja uma porta para a gente perceber isso com mais profundidade, porque a gente está sempre falando do assunto. As adolescentes mais interessadas realmente, sabe? Quanto mais jovem é a adolescente, mais se percebe que ela está interessada. Ela quer saber mesmo, sabe, sobre isso. A gente vai, eles fazem perguntas. Então, eu acho que há uma mudança realmente para melhor no que se refere à informação sobre a violência e à necessidade realmente de combatê-la. A gente também pode dizer que é um excelente mecanismo para se romper ciclos, porque às vezes você está no meio de estudantes, às vezes que já traz uma carga de violência doméstica e familiar lá de casa. E como que se quebra o ciclo disso? Perfeito, Ju. Uma das coisas que a gente trata exclusivamente na palestra, e eu tenho uma imagem que eu acho sensacional, e a gente coloca ela na nossa fala, que é uma mesa redonda com uma família jantando, e o pai dessa família bate no rosto da filha e as outras pessoas da mesa vão crescendo e mostra que de repente aquela criança que era pequena, ela foi crescendo, crescendo e ela se tornou o violentador na próxima mesa que ela sentou da família dela, sabe? É uma imagem extremamente interessante para mostrar que a violência é um ciclo. Hoje a gente sabe, do ponto de vista psicológico, que o comportamento agressivo, que o comportamento violento é um comportamento que vem muitas vezes de geração para geração, baseado numa situação cultural, né, numa situação vivencial, que a pessoa já cresceu vendo isso, e que para a gente realmente fazer uma mudança, a gente precisa romper esse ciclo, como você disse. E como que a gente rompe o ciclo? Então a gente primeiro mostra, olha, isso é um ciclo. Pode ser que você esteja fazendo isso porque você viu muitas pessoas fazendo isso. A gente sabe que a maior parte dos agressores foram agredidos, né? Isso é literatura, as pesquisas já mostram. Então, a gente mostra que para romper esse ciclo, primeira questão, a gente precisa levar informação, né? O autoconhecimento, saber da onde vem aquele comportamento, compreendê-lo, é o primeiro caminho para uma mudança, para qualquer comportamento, não só para o da violência. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa agressiva, ou um agressor, ou uma vítima, que está num ciclo, e que ele se toma conta do papel que ele está exercendo ali, como um autoconhecimento, do tipo, olha, agora eu estou tendo uma compreensão melhor do que eu estou vivendo, eu acho que a gente já cumpriu 50% do papel. Que a pessoa passa a ter o autoconhecimento do que está acontecendo com ela. E o segundo passo, que daí eu acho que realmente nos ajuda a romper o ciclo, é mostrar que caminhos ela tem. Né? Beleza, eu entendi o porquê eu estou assim, ou porque eu estou passando por isso, ou porque eu estou me colocando no papel de vítima, ou porque eu estou sendo agressiva. Agora eu preciso saber o que eu faço com isso. Né? E a gente já faz isso na palestra, de dar informação de tudo que a gente tem, de medidas para poder romper com isso. Então a gente mostra, por exemplo, nós não vamos falar lá do Brasil e etc. Não, nós estamos em Cascavel, nós vamos falar de Cascavel. Olha, vocês podem ir na Delegacia da Mulher, a gente tem aqui um abrigo para mulheres vítimas de violência, na qual é um abrigo sigiloso, não é divulgado endereço, que essa mulher pode ir com os filhos e ficar um tempo lá. Então a gente tem o patrulhamento, né, específico para as mulheres. Então a gente conta tudo que a gente tem aqui em Cascavel, os diversos projetos que existem, para poder mostrar, olha, tem esse caminho para você. Tem projetos, por exemplo, que vão ajudar a mulher a se colocar no mercado de trabalho. Porque a gente já sabe... A violência financeira. Isso, exatamente. A gente já sabe da questão da dependência financeira de muitas mulheres que são vítimas, né? Por quê? Porque muitas vezes ela tá ali, ela tá em casa, ela tem todos os filhos, ela não consegue se organizar para sair daquela situação. E para sair daquela casa, ela precisa pensar em como cuidar desses filhos, né? Então, alguns projetos colocam essa mulher no mercado ou ensinam ela a fazer alguma coisa para obter a própria renda, né? Então, às vezes, ensina alguma questão de culinária ou alguma profissão mesmo que dê para ela fazer mais no ambiente doméstico, para que ela não precise se ausentar muito.
Enfim, uma série de projetos existentes hoje aqui e medidas protetivas, daí além disso a gente vai falar de toda a parte legal, de tudo que existe na lei, né? De resguardo para essa mulher, de proteção realmente para que ela se sinta mais segura para poder fazer isso, para que a gente consiga romper o ciclo. Porque não é fácil romper um ciclo. Né? O ciclo ele já é redondo, eu sempre falo isso, que justamente porque ele é vicioso, assim. Ele se retroalimenta, Isso. né? Então, quando a gente fala de ciclo, a gente já imagina algo que está fazendo assim, que não tem uma finitude, ele vai e volta. Então, essa coragem, né? E eu sempre trabalho isso com os alunos, ou quando eu falo desse assunto, a gente não pode jamais julgar uma pessoa como essa. Né, que está sofrendo vítima, ou que está falando, nossa, aquela frase, né, mulher gosta de apanhar, é tão abusivo falar uma coisa assim, que a gente tem certeza que quando a gente ouve uma coisa como essa, ou quando uma pessoa julga uma pessoa como essa, ela não entende nada da situação que ela está julgando, porque realmente não é uma decisão fácil, é um ciclo pesado, né, a mulher precisa se reestruturar, passar a recuperar a autoestima, que com certeza ela perdeu no meio, né, de todas essas violências, de toda essa agressividade. E aí sim, para ter força para sair disso. E eu também entendo, ou pelo menos é uma visão que eu tenho, de que às vezes a vítima acha que ela fez algo para merecer a agressão. Independente de como seja. Verbal, financeira, física, que é a que deixa marcas externas, né? Como romper isso, sabe? De tirar da pessoa. Você não é a culpada, você é a vítima. E isso tem tudo a ver com a autoestima. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a mulher ela passa a se sentir responsável, por exemplo, ele brigou comigo, ele me bateu, ele me empurrou porque eu usava com uma roupa muito curta. Ele ficou bravo porque eu pintei a unha de tal cor. Ele não olhou pra mim porque eu tava conversando com meu amigo. Então, assim, ela passa a se responsabilizar porque esse homem violentador passou a falar muitas vezes isso pra ela. E o que acontece nas relações onde a mulher permanece ali nesse ciclo? Esse violentador, é muito comum ele tentar destruir a rede de apoio dessa pessoa. Sim. Então, ele vai afastando família, ele vai afastando amigos. Ninguém presta. Esses teus amigos são isso. Esse pessoal que trabalha com você é isso. A tua família é isso. Não vamos lá. Então, ele começa a destruir toda a rede de apoio e reclamar e tudo mais, para que essa pessoa não tenha suporte de outro lado. Então, quando você começa a ficar sem rede de apoio, você começa a se sentir cada vez mais isolada, mais sozinha. Quanto mais sozinha você está, maior a possibilidade de você permanecer ali, porque a única pessoa que você tem é aquele companheiro agressivo, né? Então, começam-se a acontecer situações que envolvem uma série de destruição da autoestima, de isolamento, e essa mulher não tem a quem recorrer. E aí sim, para que a gente possa transformar isso, a gente precisa, primeiro, vamos fortalecer as redes de apoio. Quem essa mulher tem? Às vezes, Ju, a gente essa mulher não sai da relação da noite pro dia. É um processo, né? Isso, então a gente atendeu muitos casos quando a gente, né, ouve falar, quando a gente vai com o projeto, uma mulher vem, ela pede ajuda, a gente encaminha, né, pro núcleo de prática jurídica, porque de repente ela quer fazer uma denúncia, encaminha pro núcleo de apoio psicológico, porque de repente ela precisa de atendimento. E às vezes até que essa denúncia efetivamente aconteça, se passam meses de preparo para isso. E as pessoas falam, nossa, mas meses? Sim, porque muitas vezes a gente precisa estruturar a vida dessa mulher para ela conseguir sair de lá, né? E, óbvio, cuidando, obviamente, da segurança, de tudo isso, mas para que ela não retorne. Porque nada adianta a gente fazer algo, olha, vai lá, denuncia e etc., que a gente sabe que uma semana depois, essa mulher vai lá retirar essa denúncia. Porque muitas vezes ela saiu, e aí? Exatamente. Vai fazer o quê? Para onde eu vou? Né? Então, daí ela se fragiliza e retorna para essa casa. E é muito fácil também para quem está do lado de fora disso tudo, dizer assim, nossa, mas levar tanto tempo assim para sair de um relacionamento que é tão ruim para você, como se isso fosse uma coisa simples, como se não existisse um luto envolvido nisso, como se não existisse, né? Uma dependência emocional, né? É bem exatamente. E são aspectos muito difíceis de serem trabalhados, porque também envolvem questões psicológicas, né? E questões
financeiras, psicológicas, filhos. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das mulheres que fica na relação, mesmo sendo violentada, são mulheres que têm filhos, né? Então, não é só a vida delas que elas pensam, elas têm que pensar também em como vai reestruturar a vida desses filhos, né? No medo que elas têm também de prejudicar esses filhos. E é muito complicado quando você olha para tudo isso, né? Imagina, assim, a mulher fragilizada emocionalmente, muitas vezes não tem seu próprio trabalho, tem crianças em casa, né? E a renda vem todo desse marido. Então, como você vai fazer as coisas no impulso de fazer uma denúncia, simplesmente no impulso, sendo que muitas vezes você não preparou ela? Então, a gente tem, inclusive, hoje, vinculado a toda essa situação, hoje um projeto, que é um projeto que faz conexão com o nosso lá dentro da instituição, que é para atender os violentadores. Então, isso é muito importante. Que aí é o outro braço. Ele vai fazer outra vítima daqui a pouco. Isso, é o outro braço, né? Então, assim, nós vamos apoiar e acolher a mulher que foi violentada, mas talvez ela vá conseguir sair dessa relação, né? Vamos lá, vamos denunciar. Talvez, ok, mas aquele violentador ainda está ali. E ele, de repente, sai daqui e vai repetir a mesma coisa com uma outra mulher. Então, hoje, lá na clínica de psicologia da instituição, a gente tem grupos de trabalho. E é tão legal, porque esses grupos de trabalho, com essas pessoas que, né, cometeram atos de violência contra a mulher, são encaminhados por pessoas do próprio fórum. Então, tem uma conexão ali com o próprio judiciário, né, uma parceria da instituição com o judiciário, que encaminha esse indivíduo que está lá, e uma das formas da pena é ele frequentar esses grupos, né? E muitas vezes eles vão, ok, não querem ir, ou vão... Eu ia perguntar justamente sobre isso. Isso, vão bravos. Mas assim, o fato de estarem ali, mesmo que muitas vezes não voluntariamente, a gente acaba levando alguma informação, né? Ou mostrando a gravidade da situação, né? Ou às vezes até mostrando, olha, existe possibilidade de mudança, né? Então, por mais que muitas vezes não seja voluntária a ida dessa pessoa até um processo de mudança, buscando um processo de mudança, quando você traz informação também sobre o que pode acontecer com ele, né, a gente passa também a ter uma possibilidade de mudança. O que não dá é não fazer nada. Exatamente. Né? Claro que seria um cenário muito melhor se todo mundo fosse voluntariamente, que ele percebesse num processo de autoconsciência que ele precisa dessa mudança. Alguns percebem. Isso, né? É muito bom e deve ser muito gratificante isso, também, né? Alguns estão na terceira, na quarta relação, né? Que foram repetindo ciclos também. Exatamente. E aí se dão conta que precisam desse auxílio, né? Então, perderam às vezes amores mesmo, por conta de às vezes uma situação de um ciúme possessivo. Enfim, daí eles vão buscando, são histórias e histórias, inúmeras histórias, né? Onde a gente vai encontrando aí no íntimo de cada um daqueles indivíduos que erraram, as suas próprias histórias que o levaram a isso, e às vezes lutas diárias também para sair daquele padrão comportamental, que tem perdas. Tantas perdas que hoje eles estão lá no judiciário, respondendo um processo, né? E estão sendo encaminhados aí para tratamento. Então, é importante sim a gente ter essas redes de apoio, essas conexões aí, né, entre judiciário, entre o ensino, né, entre as pessoas, a comunidade, as caminhadas que a gente falava, né? A OAB também está sempre muito presente, fazendo esses papéis, para que a sociedade perceba, olha, tá todo mundo se movimentando, não dá para continuar assim. Né? Bom, dia 6 de agosto, mais um ano do sancionamento da Lei Maria da Penha. A gente evoluiu bastante com a lei? Eu acredito que sim. Na minha opinião, eu vejo que tem gente que fala assim, mas agora a gente tem mais denúncia, né? Mas e isso tem. É bom. Então, isso é ótimo. Isso. Né? Será que aumentou o número de pessoas com violência? Então, eu vejo várias... E a gente acha que não, que o que se tem é mais denúncia. Então, os números aumentaram. Mas não é porque os números aumentaram que a violência aumentou. Os números aumentaram porque a intolerância aumentou. Eu não suporto mais. Então, eu vou e denuncio.
E esses projetos, essas falas, e a própria Lei Maria da Penha, né, que encurtou caminhos, que acelerou processos para a mulher violentada, né, que muitas vezes ficavam lá anos esses processos, não tinham medidas protetivas específicas para essa mulher que a lei trouxe. Então a mulher se desencorajava a fazer qualquer tipo de denúncia, porque era enquadrada lá como qualquer outro artigo lá dentro do Código Penal, e era um processo gigante, onde ela não se sentia apoiada, e aquilo demorava um tempo, e ela não tinha apoio e suporte para ficar esse homem violento longe dela enquanto esse processo tramitava. E a lei trouxe tudo isso, né? A possibilidade de maior celeridade. É claro que a lei sozinha não faz nada, né? A gente precisa ter uma estrutura, digamos, de pessoas, de espaços, governamental também, né, que vai poder proporcionar tudo isso, mas eu vejo em Cascavel muita coisa acontecer. Mas eu sei que teve um feminicídio lá não sei aonde, aqui na cidade, né? A gente tem casos, óbvio, mas teriam muito mais sem a lei. Né? Então, a lei é efetiva? É efetiva. Mas por que acontece? Acontece porque teria muito mais casos se a lei não acontecesse. Talvez a gente não conseguisse nem somatizar como feminicídio. Exatamente, era um homicídio, era normal. Só mais um caso. Né? A gente já não teve a morte da mulher como legítima defesa da honra. Né? Isso já era no papel, o homem que matava diante de um caso onde a mulher desrespeitasse a sua honra, tinha uma diminuição. Então assim, não era tão culpado quanto o outro, o homem que não matava por isso. Então, veja bem, a gente mudou realmente, sabe? A gente tem mais possibilidades hoje. A gente evoluiu, né? Tem muito para evoluir ainda, sem dúvida. Mas a gente avançou, né? E como eu disse para você, e disse no início aqui da nossa entrevista, eu vejo essa intolerância muito mais na sociedade. Né? A pessoa, ela fica num papel muito difícil, ela precisa assumir ali, ela é cortada dos ambientes quando ela se expõe como um indivíduo violento. Coisa que há 10 anos atrás a gente não via, a gente ficava sabendo que o fulano bateu, pessoas de grande renome, né, Luísa Brunet, enfim, colocaram a boca no trombone, mas não tinha toda aquela retaliação para o agressor que hoje tem. Hoje existe claramente, né? Então, que não existia antes. Então, acho que isso é muito bom. Fala-se em torno de 2.000 medidas protetivas aqui em Cascavel, é isso mesmo que a gente tem hoje? Olha, eu não sei de dados claros, assim. Hoje teria que pegar mais com o judiciário o número de dados com isso. Hoje eu não tenho esse dado claro de número de medidas que a gente tem. O que eu sei é que a gente tem 2 patrulhas, né, específicas para cuidar das mulheres. São muito atuantes, né? Isso, muito, que, né, cada uma delas é composta de um homem e de uma mulher, para que essa mulher, né, seja acolhida. Então, são 2 duplas, pelo que eu sei, em cada uma das patrulhas. E que já se entende que não dá conta, muitas vezes, de suprir nem essas, né? Então, assim, que eu sei que são muitos casos, sim. Mas em total de números, eu não saberia te dizer exatamente se ronda em torno disso. Mas são muitos casos. Né? Mas por que são muitos casos? Porque realmente a gente está indo... As pessoas estão denunciando. Exato aí. A lei também ajudou para que aquela máxima de briga de marido e mulher não se mete a colher. Durante muitos anos, e a gente cresceu ouvindo isso, né? O vizinho, os vizinhos estão brigando e o marido está batendo na esposa. Não, mas na briga de marido e mulher ninguém se mete. A lei ajudou nisso também? Com certeza. E essa consciência cultural também. Eu não vejo só que é a lei. Eu acho que a lei trouxe uma consciência cultural e uma intolerância maior para esse tipo de comportamento. Então, hoje a gente já vê pessoas falando mesmo, briga de marido e mulher, a gente mete a colher? Sim. Né? A gente precisa denunciar. Liga para a polícia, se chegar vai ser pego em flagrante. Então, a lei trouxe... A lei trouxe não. A sociedade já clamava, por isso que a lei veio. Eu acho que já era um pedido social. A lei sempre é fruto desse pedido social, né? Eu sei que não foi um pedido social fácil. A Maria da Penha teve que ir lá numa instituição internacional fazer esse clamor. O Brasil foi obrigado a fazer essa lei. Então tem toda uma história não tão bonita por trás disso tudo, mas que era um clamor da sociedade, né? Então já existia esse pedido. A lei revalidou esse pedido.
e a história das pessoas passaram a ter mais força diante da lei. Então, hoje a gente já tem outra consciência, a gente vê inúmeras situações de maridos agredindo mulheres e pessoas indo, separando a briga, filmando, colocando cara na rede social. Então, acho que precisa isso acontecer, porque não tenho dúvida que isso segura, assim, o comportamento de muitas pessoas. Isso não se trata de um julgamento antecipado, isso se trata de, entre aspas, uma justiça antecipada por uma proteção de um ser humano. É uma consciência social, né? É uma consciência social. É um comportamento muito errado, né? Então, assim, nossa, mas a gente já tá expondo, tá falando que tem que expor. Não, mas isso mostra a intolerância que a sociedade está tendo para isso. A gente não aceita mais. Né? A gente não aceita mais a violência contra a criança, a gente não aceita mais a violência contra a mulher. Então, isso é bom, né? Isso vai nos trazer uma sociedade mais equitativa, sem essa disparidade, ó, porque eu sou grande e você é pequeno, porque eu sou mulher e você é homem, porque você é preto e eu sou branca. A gente vai estar tentando colocar as pessoas no mesmo lugar, né? Aquela questão da igualdade que a gente tem na Constituição Federal, eu acho que é algo que vem para buscar mostrar que realmente a gente não pode tolerar violência. Na coordenação desse projeto, qual que é o seu maior sonho? O maior sonho é que o projeto cresça cada vez mais, né? Que ele consiga aí abarcar cada vez mais pessoas e que a gente chegue num momento que a gente perceba os números diminuindo. Né? Mas diminuindo não porque as denúncias aumentaram, e sim porque realmente os fatos diminuíram. Né? Então, que a gente realmente veja menos casos, que isso seja uma exceção. Talvez não seja a minha geração que vai ver isso, né? Mas eu tenho 2 filhas. Então, tomara que na geração delas, quando elas forem mulheres, e aí a gente está falando daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente veja uma consciência diferente. Eu acredito que vai sim existir, sabe? Eu vejo elas estão na escola, elas são pequenas, mas hoje os meninos, né, boa parte deles também já estão sendo criados para olhar diferente para isso, para ter uma maior igualdade de papéis dentro da casa, né, para não acharem que isso é uma diminuição ou que a mulher precisa ser algo a ser, que deva ser explorada. Então, eu acho que a gente tem bons tempos por aí, mas isso não acontece da noite pro dia. Não. Né? São transformações de cultura, de gerações que vão vivenciar isso. Então, tomara que a geração delas aí, que hoje são bem bebês, mas vão daqui 10, 15 anos serem mulheres, possa experienciar isso de uma forma menos tocante, como a gente foi, que isso já era ignorado, né? Como eu disse no começo. Tinha escolas que falavam para nós, não vamos falar desse assunto, é muito delicado, né? E Quase como se fosse uma invasão de privacidade. Exatamente, né? O que eu vou gerar aqui, não vou falar desse assunto, não. Sim. Né? E a gente precisa falar disso. E as pessoas que quiserem levar uma palestra, quiserem convidá-los, um empresário, alguém que tem muitas pessoas no seu convívio, um grupo de amigos, de convívio, essas pessoas podem entrar em contato com vocês também? Com certeza. Sempre entram, né? Então, se você está assistindo, se você tem interesse de ter essa palestra, entrar em contato com a gente, procura o nosso projeto. Eu sou coordenadora do projeto, eu recebo inúmeros convites. Né? Então, o meu e-mail é carolinebuose@univel.br. Depois também vocês podem entrar em contato aqui que o pessoal passa. Podem entrar em contato na Univel também, pedir para falar com a professora Caroline Buose do Projeto de Violência, que eles vão encaminhar meu contato, que é esse que eu estou passando, ou ir até lá, ou, né, fazer uma ligação. A gente vai fazer questão de atender. Né? O projeto teve presente aí recentemente também na caminhada que houve aqui na cidade, né, recentemente, em prol aí desse combate à violência. A gente está sempre sendo convidado para estar nesses espaços, né, e a gente faz questão de estar sim. E que recado que você, como mulher e coordenadora de um projeto tão importante, deixa para outras mulheres que porventura sejam vítimas de violência? Se você está sendo vítima de violência, busque aumentar a sua rede de apoio e procure ajuda, né, procure ajuda. Eu digo, denuncie. Mas, às vezes, se você não tem coragem de denunciar, se é um passo muito grande ainda, né, porque envolve muitas coisas, primeiro de tudo, procure ajuda. Vai falar sobre isso, né, procure um apoio psicológico, porque às vezes a gente fala, qual é a solução? Eu ia falar, denunciar. Denunciar
é a solução, é um grande passo. Mas tem mulheres que não têm coragem de ir direto para a consulta. Então eu digo, se você é vítima de violência, procure ajuda. Não se afaste das pessoas. Mantenha as suas redes sociais, as suas redes de apoio, os seus colegas, né? Você vai precisar desse suporte para conseguir sair de uma relação abusiva. Uma relação abusiva é muito destruidora. Parece que não tem vida fora dela, mas tem. Né? Tem muita vida fora dela, você vai viver uma vida melhor fora dela. Mas às vezes a gente não enxerga isso. E com a ajuda de um psicólogo, né? Mas às vezes eu não tenho condição. Hoje a gente tem, né, para mulheres que muitas vezes precisam desse apoio, uma prioridade para atender nas clínicas de psicologia, por exemplo, lá na clínica de psicologia da Univel, que não tem custo, como a gente tem essa parceria com o fórum, a gente tem prioridade para as mulheres que sofrem violência na espera por uma consulta. Então, existem instituições como a nossa, estou dando esse exemplo porque é o que eu vivo, mas existem instituições que vão priorizar esse atendimento. Então, não fique onde você está. Pelo menos vá pensar, vá refletir, procure alguém que vai te ajudar a olhar melhor para esse cenário, para você ter âncoras suficientes, né, para conseguir carregar isso e sair desse lugar onde você está estacionada, né? Carregar aí essa dor e mudar realmente para uma vida um pouco mais feliz, né? Não se cale, né? Exatamente, não se cale. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho que é desenvolvido e a gente gostaria de deixar as portas abertas porque a gente certamente vai voltar a falar desse tema e eu espero que em determinado momento a gente fale de uma forma muito positiva, assim, ó, a gente está comemorando uma redução drástica nos números porque a gente realmente está conscientizando a sociedade que isso é um crime sem precedentes. Sem dúvida. Eu espero isso também, Gil. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre isso, né? E vamos falar disso, vamos refletir disso, porque é o caminho que a gente tem para realmente mudar. Porque quanto mais a gente pede, quanto mais a gente fala, maior rede de apoio a gente vai ter, mais projetos se estruturam, o Estado, né? Todas as pessoas envolvidas com isso também vão olhar para isso, vão pensar mais sobre isso. E as mulheres, a sociedade também percebe que a gente não pode mais tolerar essa situação. Então, obrigada pelo convite e estamos sempre à disposição e precisando de algo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, até mais. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.